vamos meditar na palavra de Deus, só para a gente ter uma ideia. Vamos ter uma ideia, vamos voltar lá no livro de Juízes, tá certo? Vamos voltar para Juízes capítulo 6, 6:11. Vamos estar meditando. Graças a Deus. Vou ler aqui, né? Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho em Ofra, que pertence a Joás, a Biazita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Tem som não? Tem som. Tá. Ei. Tem som aí? Tem um que eu estava dentro baixo, né? Versículo 12, leu o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém. Graças. Não dá para ficar só uma irmã, não? Clara ficou sozinha comigo, não foi? Porque tem só 13 meninas. É porque só tem quem só. Daqui a pouco só que não sobe hoje, será? Você sabe. Só 3 meninos. Aleluia. 3 matam por 3. Diga graças a Deus. Versículo. Leu o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. 16. Amém? A gente vê aqui, irmãos, que na verdade Deus, ele, por ser soberano, Deus não escolhe uma pessoa ou conta com uma pessoa que pode ter um grande recurso, porque o recurso próprio é o Senhor. Por isso que ele disse aqui que era o menor e uma das famílias mais pobres. Não era pobrezinha não, era porque tinha famílias mais abastadas, mais ricas, mas ele disse: nós somos uma família menor e mais pobre. O Senhor ainda vai ser conosco. Você está entendendo? Quer dizer que quando o Senhor levanta, o Senhor chama, é independente, irmão, de poder aquisitivo ou qualquer outra circunstância que vão se encontram. Tá certo? Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Já que eu estou contigo, o importante é que nós sabemos isso. Aleluia. Se o Senhor está conosco ou não, tá certo? Já que o Senhor está conosco, tá certo? Aí já está tudo bem, tá certo? Muito bem. Vamos para o versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Muito bem, pode continuar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Amém. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrar-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto.
Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Amém? Portanto, a gente estamos só refrescando aquilo que a gente tinha falado domingo, sabe disso aí, que na verdade, irmão, para Deus, quando Ele chama alguém e Ele é comissionado, a gente já tem que começar a se desfazer de nós mesmos, tá certo? Das nossas lutas interiores, tá certo? Ou seja, tanto das nossas lutas interiores, como em luta que também está ao nosso lado. Tá certo? Aqui era uma luta que estava ao lado, ou seja, o seu pai, a sua família, a sua parentela e aquela região ali que estava tomada de pessoas idólatras. Tá certo? Portanto, irmãos, era uma luta, não era uma luta interior, mas era uma luta exterior. Tá certo? Mas aqui dá-nos referência para isso, para que a gente possa se livrar daquilo que está impedindo da obra de Deus. E o que estava impedindo, irmão, que estava fazendo que o sofrimento viesse para o povo, irmão, era o quê? Era a idolatria. A idolatria do povo de Israel não quer deixar Deus, tá certo? Nós vemos hoje que da mesma forma, irmão, tá certo? Vários países, o Brasil, ele é um país cristão, não é verdade? A sua maioria é cristão, mas só que os cristãos são divididos, né? Como a igreja católica e a igreja protestante. Tem esses dois segmentos, que são todos dois são cristãos. Só que um, não é verdade, irmãos, apesar de ser cristão, segue uma idolatria. Nós sabemos disso, né? Só segue a uma idolatria. O povo de Israel estava do mesmo jeito, seguindo uma idolatria que Deus queria que eles tirassem aquelas idolatrias do meio deles, as imagens, tá certo? Deus queria que fez isso. E começou a fazer isso através de quem? Através de Gideão, que era o escolhido de Deus, o chamado de Deus, para ir contra os midianitas, contra aquelas nações que diziam ali, tá certo? Porque a gente diz midianita, mas não era só os midianitas, tá certo? Eles fizeram uma colisão de vários reis para ir contra Israel, porque ele queria tirar Israel do mapa. Eles queriam expulsar Israel de uma vez, matar todo mundo. Sempre foi assim. Até hoje, irmão, você sabe que, pronto, agora mesmo está se travando uma guerra, né? Contra o Irã, né? Agora mesmo está se travando uma guerra contra o Irã. Esse mesmo povo aqui, viu? Da Bíblia, não é outro povo, não é esse mesmo povo aqui. Tá certo? Milhares de anos ele está aqui, ó. Esse mesmo povo, é verdade, que é o povo de Israel. E essas guerras por causa da sua obediência. Deus veio, Jesus veio para o povo de Israel o rejeitou até hoje. Tá certo? As lutas, as brigas que nós temos nos países é por causa dessas coisas, desobediência. Tá certo? O que vem a dificuldade das pessoas ter uma vida mais próxima ao Senhor é a desobediência. Quando desobedece, Deus se afasta. Tá certo? Mas aqui esse ponto. Muito bem, vamos mais adiante. Agora vamos no capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2, só para dar uma lembrada, bem rápido. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. 3, 4. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazer descer as águas, e ali os provarei. Aquele que de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que nem lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Amém? Olha para cá, presta atenção, porque, olha, irmãos, a gente vê aqui que, na verdade, por que o Senhor disse de covarde, né? Porque eles sabiam o contingente que vinha contra eles. Todos sabiam. Eles iam para a guerra porque foi convocado.
Na verdade, foi convocado e foi para a guerra. Mas ele sabia que o contingente que vinha contra eles era muito mais, era mais de 3 vezes mais o tanto deles. Que era quantos? Você lembra quantos eram? 135 mil. Quantos eles eram? 32 mil. Ele era 32 mil contra 135 mil. 4 vezes mais, né? O exército que vinha, que ia enfrentar. Muito bem, ao serviço do povo, volta. Aí fez isso. Tá certo? Voltaram 22 mil. Não. Voltaram 22 mil primeiro. Aí depois 9.700. 9.700 e agora ficou quanto? 300. Tá certo? Essas outras levas que foi 9.700 voltou por quê? Porque quando ele mandou descer as águas, o que foi que eles fizeram? Eles se ajoelharam e lamberam a água como um cachorro bebe água. Tá certo? Como um cachorro bebe água. Já pensou? Como um cachorro bebe água. Tá certo? E os outros 300 fizeram isso. Se agacharam mais, colocaram a mão e... Porque isso fala, esse irmão, de uma atenção. Uma atenção, como é que a pessoa está pronta para ir para uma guerra e se abaixa e fica ali totalmente vulnerável a um ataque rápido, um ataque iminente, tá certo? Os outros não, os outros, tá ligado, né? Entendeu? Aí quer dizer, a pessoa sabe que está numa guerra, sabe que está pronto ali, sabe que o inimigo está espreito, o inimigo estava perto, tá certo? Sabe que ele está passando por uma seleção. Porque eles foram passar por uma seleção, né? Foram passar por uma seleção e mesmo assim desapercebido. E mesmo jeito hoje, as pessoas têm muito desapercebido, eles sabem que está lutando contra Satanás. Satanás é muito demônio, tem poder, porque as pessoas dizem que Satanás não tem poder, é mentira. Você Satanás tem poder, Deus não tirou o poder do diabo. Deus tirou a sua glória, a sua luz, a sua caridade, mas o poder continuou com eles. E pior ainda, entendeu? Por quê, pastor? Porque o poder que ele tem agora é destrutivo. Está entendendo? O poder que ele tinha, meu irmão, era um poder bom. Mas agora o poder de Satanás é destrutivo. É para destruir. Por isso que é pior ainda. Quer dizer, as pessoas sabem disso, mesmo assim vivem alheio. Entendeu? Alheio. Tá certo? Não vive uma vida como diz, mas tem oração e vigilância, leitura da palavra, em saber que tem que estar alerta. Não, vive a disperso, fica bebendo água como quem está bebendo um cão. Aí, quando o Senhor diz, pronto, esses 300 aí que tomou essa água, com uma tendência, com uma posição, pode separar com esses 300 que eu vou dar vitória a Israel. Muito bem, tá certo, irmão? Vigilância. Portanto, agora, aí como eu disse comigo, né? Como era que estava a cabeça desses 300? Sabendo que ia enfrentar uma multidão de muita gente, tá certo? Mas eles sabiam que Deus ia dar vitória. Por quê? Por quê, irmãos? Porque na verdade, ao longo dos anos, Deus já tinha dado muitas vitórias ao povo de Israel. Sim ou não? Quando o anjo chegou aqui e disse, o Senhor é contigo, valoroso. Ele disse, o Senhor é comigo, e de que são feitas todas as maravilhas que nossos pais contaram. Mar se abriu, vitórias e mais vitórias, Deus deu vitória por meio de Josué, entendeu? Muralhas caindo, mas o Jordão se abriu, tá entendendo? Chuvas de pedra, tantas outras coisas, maná, 40 anos, água sendo cortada da rocha, era isso que Deus estava dizendo. E de que são feitas todas as maravilhas? Quer dizer, todos o povo de Israel, eles sabiam os feitos do Senhor. Diga assim, por quê, pastor? Porque os seus pais iam falando para eles, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Porque isso era a ordem que Deus tinha dito, tá certo? Não se apartassem do livro dessa lei, dos feitos que Deus tinha feito, as coisas que Deus tinha feito através de Moisés e aí por diante. Tá certo? Portanto, o povo crescia sabendo que Deus operava vários milagres. Aleluia. Tá certo? E interessante que até as nações ao redor sabiam também desses fatos.
Tá certo? E você pode ver, irmão, que até hoje Israel, irmãos, ele é uma potência, mas uma potência que Israel, meu irmão, não é a metade de Campina Grande. Um país pequenininho, mas é uma grande potência. Tá certo? Por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre Israel. Você está entendendo? Quem é que está ajudando o povo de Israel agora? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos está ajudando a nação de Israel, tá certo? Porque quem está no poder é o quê? É o homem de direita. Mas quando entra de esquerda, eles vai vista grossa para o que acontece em Israel. Mas a profecia é que abençoarei a quem que abençoares. E a maldição está em todos aqueles que amaldiçoam Israel. Não tem essas pessoas, esses camaradas que ficam aqui no congresso, essas mulheres, como hoje eu vi uma mulher falando mal. Essas pessoas aí, meu irmão, não sabem o que estão dizendo, não. Essas pessoas aí vão pagar caríssimo. E todas essas pessoas que se levantam contra a nação de Israel, todos eles, só dá errado na vida deles. E todos eles morrem de desgraça. Terrível, né? Até hoje, desde os tempos bíblicos até hoje, porque o que Deus disse já era uma parte. Ele disse: abençoarei quem te abençoar, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Tá certo? Amém, igreja? Amém ou amém? Amém. O Brasil, meu irmão, a maioria do povo brasileiro não é contra Israel. Eu vou ser contra um país que não fez nada contra mim? Eu vou ser contra um país da onde veio o Salvador. Jesus Cristo veio de lá, meu irmão. Está vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia veio de lá, meu irmão. A gente temos hoje, porque a Bíblia diz que ao povo de Israel foi confiado os oráculos de Deus. Aleluia. Deus confiou a palavra ao povo de Israel. Aí eu vou ser contra a uma nação que só trouxe o bem. Já pensou? Aí tem gente que não tem essa inteligência. Aí se arrepende. Aí quer dizer, a promessa de estar em Abraão veio ao longo e até hoje está lá. Tá certo? Até hoje vem mesmo eles rejeitando o próprio Jesus Cristo, mas a promessa continuou na casa deles, porque foi de lá, tudo começou lá e pronto. E tem uma coisa, vai ficar lá, tá certo? Israel, na verdade mesmo, é o relógio do mundo, é o relógio do tempo, é Israel. Aleluia. Por incrível que pareça. Como é que a pessoa sabe disso? A Bíblia mostra tudo isso, tá certo? Aí quando as pessoas ficam fazendo isso, o mundo sabe que na verdade mesmo, quando o Israel, para ser nação de novo, foi votado na ONU. E o Brasil deu voto de desempate. Quem deu foi o Brasil, tá certo? Quando foi votado para criar a nação de novo, tá certo? E houve empate. E o Brasil aqui deu voto, chama-se voto Minerva, né? Foi lá e deu voto para Israel. E Israel foi de novo feito uma nação. Pronto, de novo foi uma nação. É uma profecia, né? Pode uma nação nascer um dia? Como é que uma nação nasce um dia? Somente através de uma profecia que foi se reuniu lá, aí assinou, pô. Israel de novo é uma nação. Nasceu um dia. A profecia se cumpriu. Forte demais, né? As coisas de Deus. Portanto, é isso aí. Aí quer dizer, mas diante essa situação que nós temos aqui, essa visão desses 300 infantilidades. Amém? Mas quando Deus, meu irmão, é com uma pessoa e acabou-se. Diga graças a Deus. A gente deu correndo para onde? No 7? Deu 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Amém? 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Isso foi qual? 15.
16, deu 16. Então repartiu os presentes em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. 17, né? E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. 18, né? Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Deus. Amém? Olha para cá, presta atenção. Porque isso aqui, meu irmão, isso é uma simbologia. Tá certo? Mas só que naquele momento ali não era simbólico. Era, na verdade mesmo, ninguém ajuda. Hoje é uma simbologia, mas naquele tempo não era. Aquilo ali era literal mesmo, tá certo? Muito bem. Olha para cá. Aí, meu irmão, o que foi que aconteceu? Só tem agora um ano 300. Aí o que? Gideão, irmão, era um homem de estratégia. A gente não vai ver, meu irmão, Deus dizendo que ele fez isso não. Pelo menos na Bíblia não vai ser. O que a gente vê aqui é que ele deu uma estratégia. Qual a estratégia? Tem 300. Vai enfrentar, irmão, 135 mil homens. Eles estavam acampados. Gideão disse o quê? É 300. Vamos fazer o seguinte: vamos agora separar 100 companhias. Colocou 100 aqui e 100 homens aqui, cercando o arraial deles. Pronto. Aí disse: olha, cada um vai estar com uma tocha acesa, porque era de noite, era mais ou menos meia-noite. Cada um com uma tocha. 100 homens. Dividir 300, quer dizer que tinha 300 tochas. Não é verdade? 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Muito bem. Amém? Eu vou dar a você o quê? Uma trombeta. Uma trombeta. E um cântaro vazio. Um cântaro. Não é verdade? Um jarro de barro vazio. Pronto. Vocês vão estar com a tocha e o cântaro. Tá certo? E a trombeta. Eu acho que o cântaro, ele estava amarrado aqui. Porque uma mão estava com uma trombeta e na outra estava o quê? A tocha. E o cântaro, eu creio que estava amarrado aqui. Era um cântaro vazio, pronto. Aí o que foi que Gideão disse? O que eu fizer, do mesmo jeito que eu fizer, vocês também façam também. Tá certo? Aí ele fez, meu irmão, como ia fazer. Por quê? Porque ele foi 300 com ele, mas os outros 300 estavam ali. E os outros 300 estavam ali. Era escuro, estava dividido. Tinha como Gideão fazer uma coisa e eles levantaram? Não tinha, né? Quer dizer que Gideão fez na frente dele os 300 como ia fazer. Quando chegar lá, a gente vai ter essa estratégia. A gente vai tocar a trombeta para até os que estão dormindo se acordar. Para eles ver. Tá certo? Toca a trombeta. Entendeu, meu irmão? Pega o cântaro e grita: pelo Senhor e por Gideão, espada, pelo Senhor e por Gideão, 100 aqui, 100 ali e 100 ali. Quer dizer, na cabeça daqueles exércitos havia o quê? Milhares de um lado, milhares do outro e milhares de outro. Mas não tinha só que 300. E qual foi a ordem de Gideão? Vocês não saiam não, fiquem no canto. Ninguém deixa ninguém ataque não. Era como se fosse para fazer só medo. Você está entendendo? Que estratégia? 100, as tochas acesas. Tá certo? Porque quem olha a tocha acesa, sem tocha acesa, ele vai ter pelo menos uma ideia assim, que vai ter não sei quantos milhares sem tocha. É ou não é? Porque ali está no cavalo, carrega aquele negócio todo, e na cabeça deles pensam que tinha milhares, mas não tinha só 300. Agora Gideão disse:
do jeito que eu fizer, vocês façam. Vocês têm que fazer do jeito que eu faço. É isso, a estratégia é essa. Mas o que é que acontece? O líder está dizendo, faça assim, o camarada não faz. Faça assim, não faz, porque na verdade mesmo, a fé dele, meu irmão, é terrível. Leia de novo Hebreus, que a gente leu comigo, vá, leia de novo. Hebreus 13, 7. 13, 7, leia de novo. Vamos na tempo. Lembre-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que provém da vida deles e procurem imitar a sua fé. Amém? Procure imitar a fé de quem? Do líder. Olha para cá. Você está vendo que aqui é tudo matemática, né? Olha para cá, olha para cá. É matemática. Ele perguntou 100 do canto, 100 do outro, 100 do outro. 300 tochas, 300 cantos e 300 buzinas. Quando aquelas buzinas começou a tocar, e quando eles começaram a gritar, pelo Senhor, e com Gideão, eles pensavam que eram milhares, meu. Isso contou perdido. Estão encurralados. Porque eles estavam, meu irmão, eles estão encurralados. Estão encurralados agora. E acabou-se. E agora? E Gideão disse, vocês não saiam do lugar. Quem vai entrar na peleja é o Senhor. Tem que ter essa visão, meu irmão. Visão da liderança. O livro está dizendo, faça assim, não fica temando na cabeça. Vocês façam do jeito que eu fizer. Aí pronto. Aí quando precisa ele pegava o canto e irmão. Sem aqui, sem ali, quebrando. De noite, porque você sabe que de noite é aquele silêncio, né? Cada um bicho de barro daquele. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. O menino a gente ficava tudo doido da cabeça. O que é que está acontecendo? É um exército muito grande. Não está vendo nós buzinas. E logo que ele já estava também ciente, estava com medo, porque você viu que Gideão tinha descido lá, tinha visto ele já estava já cabreiro, já menor. Entendeu? Cabreiro já estava já mesmo. Quer dizer, para você ver como é o adversário. Porque aqui está falando, irmão, está dando um exemplo, como é o adversário. Tá certo? O adversário, na verdade, ele tem medo dos crentes. Ele tem medo de uma pessoa que vive em santidade. Mas acontece o contrário, as pessoas que têm medo do diabo. Meu Deus, agora, Senhor, agora o que, irmão? Você está entendendo como é que é? Você leu o 18, foi? Leu qual? O último? Não, rapaz. Voltando. Leu 22. Leu 18. Vai lembrando, né? 19. Leia. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocarei a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo seu por Gideão. Aí 19 agora. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes, trocaram as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três campainhas e as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá até Betsai, até o limite de Abel e Olá,
acima de Tamar. Amém? Olha para cá. Você viu aqui? Que a onde ninguém faz nada. Você só faz o que eu fizer. Não vão descer a peleja, não. Tem que reto, toca a trombeta. Entendeu? Pronto. E diz: espalha pelo Senhor e por Gideão. Aquele 300, 200, 400 e outro. É uma voz de Senhor. Amém? O que foi que aconteceu? Os midianitas, quando eles se levantaram e atordoaram. Com aquela zoada, com aquelas trombetas tocando igual, se levantaram. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que eles puxaram a espada e começaram a atacar um ao outro. Você não leu, não? Não peguei para não? Lê aí o versículo 22, Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Amém? Você viu aqui? Não precisava ninguém lutar. Vocês fiquem tocando a trombeta e fiquem gritando. Porque eles estavam aí, aqueles pessoas pensando, meu irmão, que aquele soldado era o soldado que ia dar desconta. Pensando que era o povo de Israel, achando que era um soldado dele mesmo. E matando um ao outro, enfiando. E você sabe que quando um pai para cima do outro, o outro vai fazer o quê? Ficar olhando? Vai revidar também. E começou aquela grande matança entre eles mesmo. Amém, igreja? Isso durou a madrugada e entrou pela manhã. Porque isso era muita gente. Aqui não era. Entendeu? Era 135 mil homens. Isso era muita gente. Entrou pela madrugada, mais ou menos meia-noite começou. E pela manhã. E foi aquele muito todinho até que eles começaram a correr e teve 2 reis que fugiram, com 15 mil homens, como a gente falou, fugiram 15 mil, tá certo? Não, fugiram com 15 mil, já tinha caído 120 mil, ficou somente 15 correndo, e Gideão foi atrás, porque o negócio do Senhor era disparatar de uma vez aquele povo, tá certo? Não? Aí você, mas rapaz, e Deus era matança, porque agora é o seguinte, preste atenção. Que tem um ditado popular que o mal por se destrói, né? Viu? Que o mal por si mesmo se destrói. Não é? Verdade, irmão. Porque não era Deus, é que esse povo, mesmo, um povo ruim. Entendeu? Tinha muitos povos dessa aqui que tinha cada coisa, irmão. Tá certo, irmão? Adoravam a outros deuses, matavam crianças. Tá certo, irmão? Dança da fertilidade. Olha, era uma bagaceira. A gente se escandaliza com algumas coisas que a gente vê hoje, mas não era nada diante desse povo aqui mesmo. Não era nada, não. Tá certo, irmão? Hoje a gente vê, assim, como o carnaval, aquele negócio todo, mas na verdade mesmo, irmão, essas festas aqui eram festas terríveis que eles faziam. Muito mais pior do que o carnaval. Tá certo, irmão? Todo tipo de coisa que você pensar. Homossexual, muito você vê que quando Ló, na verdade, irmão, estava lá em Sodoma, a Bíblia diz que os anjos, eles não sabiam que eram anjos, os anjos chegaram como pessoas, e aqueles homens, irmão, quiseram ter relação com os anjos. Quiseram ter relação com os anjos. O que foi que aconteceu? Ló disse: olha, eu tenho minhas 2 filhas, peraí, eu faço o que quiser. Ele disse: não, a gente quer não, a gente quer mulher não, a gente quer os homens. Os homens que estão na tua casa. Para você ver como era, irmãos, o povo aqui. Por isso que Deus queria destruir esse povo. Porque era gente ruim mesmo, irmão. Gente ruim. Entendeu, meu irmão? Por quê? Porque nesse tempo, meu irmão, não tinha lei. A lei, meu irmão, era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu, aquela bagaceira toda. Não tem esse negócio, não. Tá certo, irmão? De vai, juiz e tal. Não. Raça ruim. E Deus queria acabar com essa raça. Desse povo, por causa do mal que eles faziam às pessoas. Certo? Amém? Ou não amém? Amém. Tá certo? Quantos? Era eles, meu irmão? 30 e quanto? Deu 135 mil. Mas Gideão começou a dar cabo disso aí, porque Deus tinha que chamar Gideão para fazer isso. O que era que eles faziam? O povo de Israel plantava, quando era no tempo da colheita, eles iam, meu irmão, assim é bom demais, né? Então, se esforça,
compra um celular, meu irmão, um carro só, aí vem o cara e toma do cara. O celular por 3, 4 mil, vem um camarada e toma da pessoa. É isso que ele estava fazendo. Plantavam, e quando era o tempo da colheita, vinha os medianitas com uma nuvem de gafanhoto. Não era um milhão, não, eram muitos. Aí invadia os campos de Israel, levava a sua colheita. Isso, ó, muitos têm. Entendeu? Aí, na verdade, foi por isso que Deus levantou o Gideão para acabar com isso. Tá certo? Para eles parar de invadir as terras de Israel e de fazer essas atrocidades. Porque, na verdade mesmo, irmão, eles não levavam só as colheitas, irmão. Tá certo? Levavam homens e mulheres presos, tá certo? Estupravam as mulheres. Era isso que eles faziam. E outros crimes mais hediondos. Tá certo? Porque quando você vai olhar, aí você vai ver porque Deus manda armar esse povo. Os amalequitas mesmo, irmão, ô raça ruim. Era terrível eles. Terrível demais. Tá certo, irmão? Muita gente ruim mesmo. E os pecados deles eram muito grandes, porque eles faziam isso e não tinham respeito por nada das coisas de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Vamos mais adiante. A gente vamos dar uma adiantada. A gente estamos estudando sobre o que, irmãos? Cálculo da fé. O cálculo da fé, isso é para a gente ter uma ideia. Muito bem, não é? Vamos para Samuel, 2 Samuel. Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, Judéia. 2 Samuel, eu peguei depois de 1 Samuel. Diga graças a Deus. Segundo Samuel. Muito bem. 23, capítulo 23, versículo 8. Leia. São estes os nomes dos valentes de Davi: José, Bassebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Irmãos, tem alguns fatos aqui na Bíblia, irmão, que na verdade Deus só acredita quem é crente de verdade. Quem não é, não acredita. Porque olha, repare só, Davi, irmãos, ele era um jovem, muito bem, que no tempo que reinava era Saul. Saul reinava, mas Saul começou, irmãos, a desagradar a Deus. Aí Deus levantou esse jovem chamado Davi. Tá certo? Teve um tempo que ele teve que sair corrido da casa de Saul, porque Saul queria matar ele. Ele foi se refugiar. O que aconteceu? Logo de início, irmão, 400 homens. Quantos homens? 400 homens se juntou a Davi. Tá certo? Esses homens começaram a se juntar a Davi, irmãos. E muitos vieram também do exército, outros não eram do exército, mas vieram para Davi. Tá certo? E Davi começou, irmãos, a defender algumas cidades e também sobreviver, porque ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar ele, sem ele ter feito nada. Muito bem. Aí, meus irmãos, como Davi, meu irmão, era também o escolhido de Deus, um homem estrategista, tá certo? Porque você sabe que um dos grandes feitos de Davi foi o quê? Foi matar um gigante. Tá certo? Antes disso matou o leão e o urso, mas um dos destaques de Davi que ele teve foi de matar um gigante. O gigante Golias, muito alto, irmãos. Aquele homem muito guerreiro, e Davi derrotou aquele gigante. E quando, irmão, o povo de Israel viu esse feito, eles começaram a ver que em Davi tinha alguma coisa além, a mais. Tá certo? Porque aquilo não foi uma coisa normal. Tá certo, irmão? Davi, meu irmão, derrubou o gigante com uma pedra, uma funda. Tá certo, irmão? E derrubou o gigante. E teve muitas pessoas de Israel que viram aquele feito ali e disse: tem alguma coisa. Esse homem só sendo Deus na vida dele. Tá certo?
Saul chamou, colocou ele no seu exército, e a Bíblia diz que toda campanha militar que Davi saía, ele era vencedor. Matou milhares de filisteus, inimigos do povo de Deus, inimigo de Israel. Tá certo, irmão? Toda campanha militar que ele saía, só era vitória. Nunca perdeu, só era vitória, só era vitória. E tinha muitos seguidores. Tá certo? Não eram seguidores na rede social, eram seguidores porque viam os feitos que Deus fazia através dele. Muito bem. Aí quando ele saiu fugido, alguns homens começaram a se aliar a ele. Tá certo? Davi, um estrategista, tá certo? Pegou esses homens e começou a dividir esses homens. Tá certo? Pegou um e colocou como capitão de 100. Tá certo? De 30. De 100. A outra história que a gente estava contando. Colocou de capitão de 30. Separou de 30 homens e colocou um de capitão. Tá certo? Porque tudo tem que ter uma direção. Colocou isso aí. Tá certo? No meio desses capitões, irmão, tinha 3. Tá certo? Eram chamados valentes de Davi. E Davi escolheu 3 homens que eram, irmão, superiores a todos eles. E um desses 3 era esse rapaz aí, que com uma lança só, meu irmão, ele chegou a matar 800 soldados. Num dia só, num momento só. E não foi de ler de novo, por favor. São estes os nomes dos valentes de Davi: José, Basebete, filho de Tequemon, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Você está entendendo? Amém, igreja? Tá certo? Olha para cá. O cálculo da fé. Cálculo da fé. Como é que uma pessoa, meu irmão, vai lutar com 800 homens? Não era 8 não, meu irmão. Porque tinha cabra brava aí que pegava outro soldado da polícia e dava uma pisa. Tá certo? Conheci uma mulher ali, o nome dela era Tranca-Rua. 8 cabras da polícia para pegar ela, oxe, cacete. O nome dela era Tranca-Rua, São sangue de Jesus. Você está entendendo? Maquinão, irmão, que era 800 homens. 800 homens. Leu segundo. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Olha para cá, irmãos. O exército que estava lá já tinha sido embora. O exército que estava lá tinha sido embora. Aí pegou esse camarada, foi lá, meu irmão, e entrou no meio do exército e saiu matando. Meu irmão, ele derrubou tanta gente que a Bíblia disse que a espada que estava na mão dele ficou pregada. Tanto sangue, ficou pregado que não conseguiram arrancar da mão dele. Você viu aí? Ficou pregado para tirar do trabalho depois a mão dele. Aí o que foi que aconteceu? O povo veio só para apanhar uns despojos. Quer ver? Espada, lança, ouro, prata, essas coisas que o exército tem, só para vir. E quando viu aquela maldição, isso ele tinha, entendeu, meu irmão? Era capitão de 100, capitão de 30, mas tinha 3 que eram os mais valentes. Ele disse 1, disse 2 e o 3 agora. Eu acho que é Sama, né? Depois dele, Sama, filho de Agé, o Morarita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Você está entendendo? Esse jovem aqui, esse Sama, não é um cara jovem. Esse camarada aqui, meu irmão, o que foi que aconteceu? Os filisteus chegou lá, em um território lá, e expulsaram o povo. Plantação de lentilha, você sabe que lentilha até hoje é cara, né? Um pacotinho dessa,
14, 15, 16 reais, um pacotinho de lentilha. 18 reais. Olha, lá no Rede compra 18 reais. Um pacotinho assim, dá para comprar quantos quilos de feijão? É quantas gramas? 500 gramas, né? 400 gramas. 400 gramas. 400 gramas, 18 reais. Um quilo de feijão é quanto? 7, 8. Quilo. A lentilha deixa um pacotinho. Eu gosto, é bom. Eu gosto. Eita, vê se quando o cara vai com bode. Lentilha com bode. Eita, meu, bom negócio terrível. Aleluia. Deu até água na barriga. Olha pra cá. Aí, meu irmão, estou lá, invadindo o exército. Aí Samuel ia chegando. Quando Samuel viu, meu amigo, ele com uma lança, matou todos os filisteus. Um cara só. A soma da fé. Para a pessoa ver, irmãos, quando Deus é com a pessoa, a capacidade que Deus dá à pessoa. Isso é os valentes de Davi, não é verdade? Mas que esses três, que eles eram considerados, todos os três enriqueceram, todos os três eram muito ricos, esses homens, que ele colocou como capitães. Amém? Mas prossiga a leitura para a gente terminar. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulam, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram e levaram para Davi, e ele não a quis beber, porém a derramou com libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, de fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Olha para cá, irmão, olha para cá. Irmãos, quando eu não converti, quando eu li essa passagem, eu disse: que negócio foi esse? Esses camaradas, irmão, eles eram homens valentes e eles eram muito, assim, gostavam muito de Davi. Eles consideravam muito. Nós sabemos que Davi, irmãos, ele era de Belém. Ele era de Belém. Só que, na verdade, nesse tempo, irmão, quem estava mandando lá eram os filisteus. Os filisteus tomaram conta lá e eles estavam lá. E o que foi que aconteceu? Davi, meu irmão, ele conversando com eles 3, aí Davi suspirou e disse: quem dera eu voltar para a minha terra lá e tomar água da fonte. Repara só o que aconteceu. Davi disse isso, suspirou para ir de volta para a sua terra e tomar a água da fonte que está na porta da entrada. Quem estava lá? A guarnição dos filisteus. Soldado está tomando conta, porque agora eles tinham tomado posse. Meu amigo, a Bíblia diz que esses 3 varões aí, meu irmão, quando viram Davi dizendo isso, disse: vamos lá. Rapaz, como é que 3 homens vai partir para cima de uma companhia, de um guarnição? Foram lá, meu irmão, e entraram com tudo. A gente não sabe o que aconteceu, porque pouca coisa não foi. Amém? Mas eles foram lá, deram conta daqueles homens, tiraram a água e levaram de volta para Davi. E eu disse: aqui, Davi, vínhamos fazendo meu desejo. E Davi, quando olhou aquilo ali, Davi disse: Deus me livre eu tomar o sangue de vocês, porque vocês fizeram isso para... Não, mas eu não vou fazer isso não. Ele derramou na presença do Senhor. Ele disse: não, eu não vou nem tomar isso aqui, porque vocês arriscaram a vida de vocês para fazer um desejo meu. Aí ele derramou como oferta ao Senhor. Entendeu? Porque aqui, meu irmão, está relacionado, irmão, às coisas de Deus. Porque Davi é um representante de Deus. Tá certo? E aqueles homens, irmão, tiveram essa coragem de arriscar suas próprias vidas, irmão, para fazer o desejo do rei. Quer dizer, quando a pessoa tem de verdade o coração na obra de Deus, o que é que ele não é capaz de fazer?
Deus. Já pensou, irmão? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Como esse homem era valente, tá certo? E esse cálculo da fé aqui, meu irmão, é muito terrível. Eles eram 3. E lá, e sabe quantos soldados tinha? Entendeu? Para você ver que o cálculo da fé, não é verdade, irmão? O que o homem pode fazer quando ele é de verdade, irmãos, usado por Deus e quer fazer algo por Deus, nada para, nada detém, porque ele está na fé. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aqui no livro de Reis, repare só no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, essa passagem, irmão, bem conhecida. Bem conhecida. 4, 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão um botija de azeite. Amém? Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverem honestos. De graças a Deus. Graças a Deus. Olha, irmão, preste atenção. A gente estamos como que a gente com uma calculadora na mão. Aquela mulher, irmãos, que era uma mulher judia, ela estava com uma impasse. Qual era o impasse? Era que os seus filhos iam ser levados como escravos. Por quê? Porque o marido dela tinha morrido e deixado uma dívida. E isso era lei de Israel. Tá certo? Esse negócio que morreu acabou assim, não. Morreu, vai ter que pagar a dívida. Como é que se pagava a dívida? Levava o que tinha. E, como ela não tinha nada, o que ela tinha? Os seus filhos. Portanto, aqueles filhos, irmão, iam pagar a dívida. Tá certo? Aqueles filhos iam passar mais ou menos o quê? 7 anos. Tá certo? Trabalhando, escravo, para pagar a dívida que o marido tinha deixado. Logo ela foi falar com o profeta Eliseu. E disse: Eliseu, tu sabe que o meu marido, ele era crente. Ele servia ao Senhor. E agora eu estou com essa situação. Eles vêm levar os 2 filhos que eu tenho como escravo. Aí Eliseu disse: o que tu tens em casa? Diz o que tu tens em casa. E ela olhou e disse: eu não tenho nada. Tua serva não tem nada. A não ser o quê? Uma botija de azeite. Amém ou amém? Amém. Portanto, irmãos, o homem de Deus aqui, meu irmão, ele estava na fé e ele precisava de algo para Deus agir. Ele disse: o que tu tens em casa? Tá certo? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Ele disse: pronto, tá certo. Você vai aos seus vizinhos, pegue vasilhas de pedra, muitas vasilhas, tá certo? A todos os seus vizinhos lá, você vai entrar no seu quarto e você vai pegar aquela botija e vai deitar nas vasilhas, tá certo? Quando tiver cheio, você coloca a parte e manda os seus filhos trazer mais, tá certo? Tá certo? Portanto, foi isso que aconteceu. Foi a sua vizinhança, pediu a vasilha emprestada, tá certo, irmão? E foi. Porque os irmãos sabem que naquela época não tinha muita coisa assim como hoje, né? Óleo de soja, óleo de não sei o quê. Não, irmão. A base era mais o azeite. Tá certo? O azeite servia para condimento, entendeu? Combustível, como para iluminar e várias coisas, né? Para unção de óleo e várias outras coisas. Para curar ferida. O óleo era essencial naquela época. Para fazer o pão, eles amassavam, na verdade, colocavam azeite para fazer os pão com azeite e várias coisas. E azeite sempre foi caro, nós sabemos disso. E quanto mais puro, quanto mais o azeite
azeite é bom, é mais caro, né? Hoje o galo está o quê? 37, 42 reais, na verdade, com 500 ml, né? 42 reais, 40 ml. Quanto é o óleo na óleo de soja? 7,59. Dá para comprar quantos? De litro. Tá vendo? A diferença é grande, né? Tá certo? Isso é o azeite caro, mas a gente sabe não, que tem outros azeites, né? Tem um lá, pastor, que é 120 reais. 120 reais. Tem uns que é tão terrível, que até a garrafa dele é bem terrível. Quanto mais a garrafa dele é escura, aí ele é que é melhor. Tá certo, irmão? Porque o azeite, ele é melhor quando ele não leva claridade. Quanto mais a garrafa é escura, mais ele é mais caro. Ele faz com garrafa escura, tem negócio ali. Porque o azeite, ele oxida. Ele não gosta de luz. É interessante? Por isso que também não se pode colocar em lata. Aquela lata tem uns que botam, mas não presta em lata. Por quê? Porque a lata de metal é metal pesado. Passa com azeite. Aí você vê que é 100 e pouco, né? E tem mais caro ainda. Você vê que o azeite se foi caro. Agora imagine esse azeite aqui, como é puro. Porque quando Jesus transformou água em vinho, ele disse: que vinho é esse? Gostoso é esse? Tu não está melhor depois? Quer dizer, você acha que Deus vai fazer uma transformação nesse azeite dela? Esse azeite que é mesclado, tem um azeite mesclado, né? Que é misturado com outro óleo, né? É baratinho, né? Mas o puro não tem esse negócio não. Quer dizer, olha para cá. Aí, meu irmão, você pode ver aqui. Olha a ação de fé do profeta. E aí a mulher tinha quanto? Uma botija de azeite. Tá certo, irmão? Quando pensou que não, meu irmão, ela foi, fez um milagre, aconteceu, chegou o profeta, falou com o profeta disse: pronto, tu paga a tua dívida, tá certo? Vem, mas ele paga a tua dívida e vive do resto. Olha pra cá, aquela mulher, irmão, ela virou uma empresária. Só tem uma pessoa para dar glória a Deus, Graças a Deus, glória a Deus. Aquela mulher não tinha nada, tinha dívida. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse cálculo da fé é tão terrível, irmão, que a mulher virou uma empresária. Ela disse: vai para a tua vida e agora tu vem, vai e vive do resto. Glória a Deus. Aí ela foi o que agora? Ela foi investir. Aquela mulher que não tinha nada agora, meu irmão, estava comercializando azeite caro, meu irmão. Meu Deus, azeite do céu. Deus é grande. Não dá nem para dar glória aí, irmão. Foda, ué. Tudo por causa da obediência. Mas ela foi o profeta, foi o homem de Deus. E o homem de Deus disse que ela tinha que fazer. Então, obedeceu e pronto. Tá certo? E o que aconteceu? Virou empresária. Irmão, Deus é Deus, meu. O cálculo da fé. Mas ele foi para um parque de azeitona? Ele foi um barril de óleo? Não, meu irmão. Não. As coisas mínimas. Disse: o que é que tu tem em casa? Não tem nada. Para você ver que a mulher é pobre. O negócio estava feio. O negócio estava feio. Não tinha nada. O que é que tu tem em casa? Não tem nada. Amém, igreja? Mas você tem a fé. Aleluia. Você tem que ter um cálculo da fé. O cálculo da fé é desse jeito. Amém, igreja? 300 para vencer 130 mil. 135 mil, eu disse, né? Eita, 5 mil. Diga graças a Deus. Portanto, meu irmão, é essa possibilidade, irmão, que Deus espera do seu povo. Sempre esperou do seu povo. Amém ou amém? Amém. E isso que nós temos que colocar na cabeça e não se desviar desse preceito. Diga graças a Deus. Quantas vezes foram multiplicar os pães? 3 vezes. 3 vezes, quanto mais 3 vezes? Puxa. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. 2 vezes. E a outra foi no barco. Hã? A outra foi no barco. No barco? Não, eu vou ser o que estou. Quando os discípulos estavam discutindo. Aí é tempestade.
a multiplicação. Mas na Bíblia fala 3 multiplicações. Tá certo? A multiplicação dos pães e peixes aqui, e no Velho Testamento, vamos dizer lá, só para a gente encerrar agora. Que é dos 100 pães. É dos 100 pães. Segunda Reis, bem rápido aí. Esse capítulo 4 Por esse capítulo 4. É só que é lá no final. Lá no final. Vai ser o 42, 43, 44. Vai lá. Veio um Segunda Reis, 42, 43, 44. Vai lá. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse a Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como ele que eu por isto diante dos 100 homens. Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém? Olha para cá. Você viu aqui? Tá certo, irmãos? Nesse povo aqui, nesse tempo aqui, havia uma fome em Israel. Tá certo? É 2 Reis, capítulo 4, 42, 43, 44. Amém? Você não vai. Portanto, havia fome e de repente chegou esse homem e vinha, né? Tinha tido uma colheita e ele veio oferecer a Eliseu, o homem de Deus. Tá certo? Quantos pães? 20 pães de cevada. Ele trouxe alguma cevada também verde, na espiga aí, dentro do seu alforje. Veio e ofereceu ao homem de Deus. E o homem de Deus pegou e disse: pode para o povo comer. Chamou os seus servos, pode para o povo comer. Aí o servo disse: como é que eu vou pegar 20 pães e botar na frente de 100 homens? O que é 20 pães para 100 homens? Se só tu come quantos? 3 pães e 2 peixes. Só tu come quantos? Eu? Sim. 3, Só 3. 3 ou 4. 3 ou 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Agora imagine 100 homens com fome. 20 pães dá para quê? Não dá para nada. Aí o servo disse: eu vou colocar, que eu vou passar vergonha? Pegar 100 pães ou pegar 20 pães e colocar diante de 100 homens? Ele disse: aí olha, o homem de Deus fez um cálculo da fé. Porque no cálculo, meu irmão, do incrédulo, que era o servo, ou o servo vai pegar, ou o servo atribulado, que é assim. Ou o servo atribulado, não cria em nada. Você como é que o cara anda pelo profeta, anda com o profeta, meu irmão. E o profeta carregava a unção, carregava o poder, carregava a matemática de Deus. Sabe o que ele carregou? Lepra. O profeta carrega as coisas bem sem carregando lepra. Já pensou? Aí vai e diz: coloca. Mas não pode colocar. Porque assim diz o Senhor: que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aleluia. Agora para cá, o que aconteceu na soma da fé? 20 para 100. Bota lá, botou, aí começou. Era só chegando e partindo os pedaços. Enquanto mais partia, mais tinha pão. Enquanto mais partia, mais tinha pão. Enquanto mais ele partia, mais tinha pão. Enquanto mais ele partia, mais tinha pão. Até que a Bíblia diz que sobrou. Tá certo? É o cálculo da fé. Amém ou não amém? Mas só que muitas das vezes, não, a gente vê que as pessoas vivem com muita mesquinhez e não acreditam na possibilidade da multiplicação das coisas de Deus. Não. É muito terrível. Tem gente que não dá uma esmola no céu, pelo amor de Deus. Não. Só porque é crente, poxa, tem que dar mesmo, irmão. Tem que ir na esmola fazer isso. Não, mas é verdade, irmão. Tem gente que vê o cara morrendo lá. É amor, meu irmão. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Nicodemos não é. Qual é o nome do camarada que foi batizado com o Espírito Santo? O outro povo.
Foi Cornélio. A Bíblia diz que ele é um homem que não conhecia a Deus, não conhecia nem a direito, mas fazia muitas esmolas. O anjo apareceu para ele e disse: gostei, as tuas esmolas foram recebidas diante de Deus. Agora vai enviar lá em João, lá manda eu chamar um rapaz que vai dizer para ele que você não se salva. Por quê? Porque é uma pessoa de coração aberto. Entendeu? Mesmo coração aberto, coração de dor. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar que receber. A pessoa não tem esse princípio na mente. Tá certo? Dar é melhor do que receber. Porque quem dá não está dizendo que não está precisando. Quem recebe é que está precisando. É muito terrível isso. Amém, igreja? Amém ou não amém? Assim como o profeta recebeu, ele disse: não, ele podia ter pego dele agora, já. Vamos guardar ali, depois vai quem, né? Não. Ele disse: pode ter. Fez assim na frente, pode botar. Não vou fazer vergonha. Não. Assim que o Senhor vai sobrar. Eles vão comer, vão se fartar e vai sobrar. Amém, igreja? Porque o cálculo da fé, meu irmão, é diferente, meu irmão, da pessoa ser calculista. Cálculo da fé é diferente. O cálculo da fé é de sobreja. Amém? E é porque até agora, irmãos, a gente não falou nada aqui do Novo Testamento. Estamos só ali pelo Velho. Amém, igreja? Aí quando entra no Novo Testamento, aí que é o cálculo da fé, meu irmão, ele traz outra nuance. O cálculo da fé no Novo Testamento, meu irmão, aí dá um salto muito mais ainda do que no Velho. Porque agora, meu irmão, nós vivemos um tempo de alargar. A Bíblia diz que é uma boa medida, transbordante e recalcada vos serão dados. É muito terrível isso aí, meu irmão. Amém? Mas não dá para a gente ir adiante. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus mais forte.